Olá pessoal, professor Marconi Máximo. Estamos apresentando a disciplina de infraestrutura de rede para o curso técnico em rede de computadores e nessa aula 2 vamos falar de endereçamento IP. Nosso roteiro, vamos passar uma definição, a parte do endereço, as classes, a máscara de subrede e o que vem a ser esse processo de distribuição. O endereço IP é responsável por definir os hosts em uma rede. Então não existe host em uma rede que não tenha um endereço válido. Os hosts, repetindo, é como é conhecido um dispositivo de transmissão na rede, como um computador, um tablet, um PC, um notebook. Então, cada entidade vai ter um número único para que possa ser responsável. Então, o endereço IP é responsável por identificar esses hosts na rede. Ele é uma das funções do protocolo IP, certo? E é conhecido como endereço lógico, porque o endereço físico é justamente o endereço da placa de rede que já vem em cada computador, que também é um endereço único. Então, cada computador dentro de uma rede, ele deve seguir um mesmo esquema de endereçamento. Então, dois computadores com endereços, faixas de endereços diferentes, não fazem parte de uma mesma rede. Então, para se comunicar, os computadores devem estar usando o mesmo esquema de endereço, a mesma faixa de endereço, mas esses endereços devem ser únicos. Então, nós vamos entender o que são essas classes, essas faixas, certo? O endereço IP ele é composto de 32 bits, na realidade dividido em 4 octetos. Cada octeto separados por ponto. A variação numérica entre cada octeto varia entre 0, que é o menor atribuição, até 255. Então, esses 4 octetos, por sua vez, são divididos em duas partes. Partes do endereço vai ser identificado para a rede, ou seja, dizendo o tipo de classe que o endereço está sendo utilizado, e a outra serve para individualizar os hosts. Então, para que dois endereços façam parte de uma mesma rede, se dois computadores façam parte de uma mesma rede, eles devem estar usando a parte do endereço IP, que é destinada à identificação da rede, no caso os octetos iniciais, certo? Sendo iguais. E o que vai mudar é a parte do endereço, os octetos finais, que vão individualizar os hosts. Então, o endereço IP como um endereço lógico, ele pode variar, certo? De máquina para máquina, ou seja, nem toda vez que uma máquina estiver na rede, ela vai ter o mesmo endereço. Isso depende da forma que esse endereço é atribuído. Na internet, por exemplo, os endereços IP são atribuídos pelo seu provedor. Então, cada acesso que você tem na internet, você pode ter um endereço IP diferente. Os provedores são que controlam essa atribuição de endereços lógicos para que as máquinas possam ser identificadas. Repetindo, no mundo inteiro não há máquina que possua o mesmo endereço IP. É por isso que os crimes da internet são identificados porque não há informação anônima circulando na rede de computadores mundial. Então, parte do endereço que identifica a rede é utilizado parte dos primeiros octetos e, segundo, nós temos a parte do endereço que identifica o host, que é o chamado host ID, que já é justamente para definir o que vai ser endereço, a classe do endereço e o que vai ser a parte do endereço atribuída para o host em si. Então, essa divisão de endereços por classe é o que vai definir quantos octetos nós vamos ser utilizados para identificar a rede e quantos octetos são utilizados para identificar o host. Repetindo, endereços iguais, máquinas que fazem parte de uma mesma rede, elas têm que estar com os octetos que representam a parte do IP que identifica a rede iguais. O que muda é justamente a parte do endereço que individualiza o host, que é o chamado host ID. Então, nós temos aí, nessa figura, um exemplo de duas classes de endereço, duas redes diferentes, e cada um com sua faixa de endereço. A primeira rede nós temos 192.121.73 e a última nós temos o endereço com 192.121.73.2. De cara, nós podemos observar que esses endereços fazem parte da mesma rede, porque eles são endereços onde os 3 primeiros octetos são iguais, que é justamente a faixa do NET ID, que é a parte dos octetos que são utilizados para identificar a rede, variando apenas o último octeto. Então, para isso, nós temos as classes. Os endereços IP são divididos em classes, que é justamente o que define quantos octetos são utilizados para a rede e quantos octetos são utilizados para a host. A classe A, por exemplo, utiliza apenas o primeiro octeto para a rede e o último para a host. É a classe que permite o menor número de redes, mas é o que permite
a maior quantidade de dispositivos por rede, 16.767.214 rushes por faixa de endereço. A classe B já é meio a meio, nós vamos ter os 2 primeiros octetos utilizados para representar a rede e os 2 últimos utilizados para representar o host. E a classe C, nós temos os 3 primeiros octetos sendo utilizados para representar a rede e apenas o último utilizado para representar host. Essa leitura de octetos sempre começa da esquerda para a direita, certo? Então nós temos uma figura aí que demonstra quantos octetos de cada classe é utilizado para representar a rede e quantos são utilizados para representar o host. As classes D e E são classes utilizadas pelos provedores para diagnóstico, não são utilizadas pelos usuários. Então nós temos aí essa faixa de endereçamento sendo dividido por classes, certo? Onde nós temos a classe ABC, certo? E essas classes são divididas aí pela quantidade de octetos que representam rede e host. A classe A, a faixa da classe B de quantos octetos? 2, os 2 primeiros utilizados para a rede, os 2 últimos para a host, e o classe C aí também a figura demonstrando como é que fica. Então, como é que visualmente o usuário pode perceber isso? Através da máscara de subrede. A máscara de subrede, ela determina quais são os octetos que representam rede e host, e ela vem junto com o endereço e ela é atribuída nos hosts de forma automática pelo sistema operacional. Ela só tem apenas 2 variações, ou 255 ou o 0. Então, quando no endereço a máscara de subrede vem com 255, ela diz que parte daquele endereço é utilizado para a rede. Então, a classe A vai ter uma máscara 255.0.0.0, a classe B 255.255.0.0 e a classe C 255.255.0, que justamente indica qual parte é utilizado, quantos octetos é utilizado para a rede e quantos são utilizados para a host. Então, a máscara de subrede é que auxilia o usuário a saber qual classe de endereço aquele respectivo endereço faz parte, pertence. Então, nós temos essas variações, a máscara de subrede ajudando, vindo junto com o endereço IP para ajudar a identificar qual classe de endereço aquele endereço pertence, certo? E nós temos aí uma variação numérica de como isso é organizado. E a distribuição? A distribuição de endereços elas pode ser de forma estática ou dinâmica. De forma estática acontece quando o endereço é associado de forma permanente, geralmente feito de forma manual pelo operador da rede, certo? E esse endereço não vai mudar, você entrando ou saindo da rede, ligando ou ligando o seu computador. A de forma dinâmica é o que acontece muito nas redes sem fio, onde você, através de uma senha, você vai receber um endereço IP distribuído de forma automática através de um servidor DHCP, que é um dos protocolos da camada de aplicação. Ele vai atribuir esse endereço de forma automática. E toda vez que o usuário entrar na rede e sair, ele vai receber um endereço diferente, certo? E, por fim, nós temos o endereço MAC, que é um endereço físico, que ele vem presente na placa de rede, esse endereço não muda, certo? Só muda se você trocar a placa de rede. E essa junção de endereço físico e endereço lógico, que nós podemos identificar uma rede de uma forma mais precisa, certo? Então, até a próxima aula e obrigado.